As três idades da vida interior. Tomo 1. Primeira parte. Páginas 43, 44, 45 e 46. Artigo 4º. OS 7. Dons do Espírito Santo. Vamos recordar, sobre este tema, o que nos ensina a revelação divina, a tradição da Igreja e a explicação dada pelos teólogos, especialmente por Santo Tomás. Testemunho das Escrituras. A doutrina revelada sobre os dons do Espírito Santo está principalmente contida no texto clássico de Isaías 11, 2, que os pais da Igreja comentaram inúmeras vezes. Esse texto se refere primeiramente ao Messias e, por extensão, a todos os justos a quem Jesus prometeu enviar o Espírito Santo. Neste texto, Isaías anuncia, referindo-se ao Messias, sobre ele repousará o Espírito de Deus, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de ciência e de temor de Deus. No livro da Sabedoria, 7, 7-30, lê-se também: Eu invoquei, e o Espírito de sabedoria veio a mim, e preferi essa sabedoria aos cetros e coroas, a prata não vale mais que o barro comparada a ela. Eu a amei mais do que a saúde e a beleza, com ela vieram todos os bens. Eu ignorava, no entanto, que ela era mãe de todos esses bens. Aprendi-a sem dissimulação e a comunico sem inveja. É para os homens um tesouro inagotável, aqueles que dela desfrutam participam da amizade de Deus. Através das eras, ela se derrama sobre as almas santas, ela faz amigos de Deus e dos profetas, pois Deus não ama senão aqueles que habitam com a sabedoria. Compreende-se, sem mais, que é o mais elevado dos dons do Espírito Santo enumerados por Isaías. Esta revelação, do Antigo Testamento, adquire pleno sentido à luz das palavras do Salvador João 14, 16-26. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que permaneça perpetuamente convosco. Este é o Espírito da verdade. Ele estará em vós. O Espírito que o Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos lembrará tudo o que eu vos tenho dito. São João acrescenta, para advertir os fiéis contra os elementos de heresias, 1 João 2, 20-27. Filhinhos, vós recebesteis a unção do Espírito Santo, a unção que recebestes dele permanece em vós, e não necessitais que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina sobre todas as coisas, essa instrução é verdadeira e não é mentira. Além disso, existem na Sagrada Escritura textos frequentemente citados como referentes a cada um dos dons em particular. A tradição? Mais adiante, os pais da Igreja frequentemente comentaram esses textos das Escrituras, e, a partir do século IV, a tradição afirma explicitamente que os 7 dons do Espírito Santo residem em todos os justos. O Papa, São Dámaso, em 382, menciona o Espírito Septiforme que repousa sobre o Messias e enumera os dons. No entanto, é principalmente Santo Agostinho quem explica essa doutrina ao comentar o Sermão da Montanha. Ele destaca a correspondência entre as bem-aventuranças e os 7 dons. O temor representa o primeiro grau da vida espiritual, enquanto a sabedoria é seu coroamento. Entre esses dois extremos, Santo Agostinho distingue um período duplo de purificação que prepara para a sabedoria, uma preparação remota, através da prática ativa das virtudes morais, correspondente aos dons de piedade, fortaleza, ciência e conselho, e uma preparação imediata, na qual a alma é purificada por uma fé mais esclarecida pelo dom da inteligência, uma esperança mais firme e sustentada pelo dom da fortaleza, e uma caridade mais ardente. A primeira preparação é chamada de vida ativa, e a segunda, vida contemplativa, porque a atividade moral está subordinada à fé iluminada pela contemplação, que culmina um dia, nas almas pacíficas e dóceis, com a perfeita sabedoria. Quanto ao ensino propriamente dito da Igreja, lembremos que o Concílio de Trento, seção 6, capítulo 7, afirma a causa eficiente de nossa justificação, é Deus, que, em sua misericórdia, nos purifica e santifica, 1 Coríntios 6, 11, pela unção e o selo do Espírito Santo, que nos foi prometido, e é garantia de nossa herança, Efésios 1, 13. O Catecismo do Concílio de Trento. O Catecismo do Concílio de Trento explica este ponto, enumerando os 7 dons conforme o texto citado de Isaías, e acrescenta: estes dons do Espírito Santo são para nós como uma fonte divina da qual bebemos o conhecimento vivo dos mandamentos da vida cristã, e por meio deles podemos saber se o Espírito Santo habita em nós. São Paulo escreveu. De fato, Romanos 8, 16.
O próprio Espírito Santo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ele nos dá este testemunho pelo amor filial que nos inspira e pelo qual se faz sentir, de certa forma, em nós. Um dos testemunhos mais belos da tradição sobre os dons é dado pela liturgia de Pentecostes. Na missa deste dia, lemos a sequência: Veni, Sancti Spiritus. Vem, Espírito Santo, e envia desde o céu um raio da tua luz. Vem, Pai dos pobres, doador de toda a graça. Vem, luz dos corações, consolador excelso, hóspede das nossas almas, refrescante doçura, repouso na fadiga, frescor no calor, doçura consoladora nas lágrimas e no pranto. O lux beatissima, ó luz beatíssima, inunda de claridade a alma e o coração dos teus pobres filhos, aqueça os frios com fervor, que quem se apartou do caminho, retorne a ele. Da tuis fidelibus. Concede aos teus fiéis, que em ti confiam, os 7 dons sagrados. Dá-lhes o mérito da virtude. Dá-lhes um fim feliz. Dá-lhes a alegria eterna. No Veni Creator, também se canta. Tu septiformis munere. Tu és o espírito dos 7 dons, ilumina nosso espírito com tua luz, e enche nossos corações com teu amor. Finalmente, o testemunho da tradição está admiravelmente expresso na encíclica de Leão XIII sobre o Espírito Santo, onde se afirma que necessitamos, para completar nossa vida sobrenatural, dos 7 dons do Espírito Santo. O justo que vive da graça e opera através das virtudes, como com outras tantas faculdades, tem absoluta necessidade dos 7 dons, comumente chamados dons do Espírito Santo. Por meio desses dons, o espírito humano é elevado e torna-se apto para obedecer com mais facilidade e prontidão às inspirações e impulsos do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo. Esses dons são tão eficazes que levam o homem ao mais alto grau de santidade, são tão excelentes que permanecerão inteiramente no céu, embora em um grau mais perfeito. Graças a eles, a alma é movida e conduzida à obtenção das bem-aventuranças evangélicas, essas flores que se abrem, na primavera, como sinais precursoras da eterna beatitude. Como os dons são tão elevados, continua Leão XIII, e manifestam tão claramente a imensa bondade do Espírito Santo para com nossas almas, eles nos obrigam a dar o maior esforço de piedade e submissão. Isso conseguiremos facilmente, esforçando-nos cada vez mais para conhecê-lo, amá-lo e invocá-lo. É importante lembrar, claramente, os benefícios incalculáveis, que continuamente emanam dessa fonte divina. Devemos amar o Espírito Santo porque ele é Deus, e também por ser o amor primeiro, substancial e eterno, e nada é mais amável que o amor. Ele nos concederá a abundância de seus dons celestiais, e quanto mais, se a ingratidão fecha a mão do benfeitor, o agradecimento a faz abrir, devemos pedir, e constantemente com grande confiança, que nos ilumine cada vez mais e nos inflame no fogo de seu amor, para que, apoiados na fé e na caridade, empreendamos com ardor nossa jornada em direção à recompensa eterna, já que ele é a garantia da nossa herança. Esses são os principais testemunhos da tradição sobre os 7 dons do Espírito Santo. Vamos lembrar brevemente as explicações que a teologia nos dá sobre esse assunto, especialmente a doutrina de Santo Tomás, que, em essência, foi aprovada por Leão XIII na encíclica cujas principais passagens acabamos de transcrever, e onde frequentemente se cita o Doutor Angélico.